Então, eu iniciei, era a escola agrotécnica ainda, meu ingresso foi em julho de 2005, então esse ano são 20 anos de casa, né? Fiz o concurso e entrei em 2005. E desde então, né, atuando como professora de matemática, né? Meu concurso é como professora de matemática, então foram 19 anos atuando como professora e agora faz um ano que estou na direção geral do campus. Um outro desafio, né? Pra gente aprender bastante. Quando a professora iniciou, né, as suas atividades como servidora, já existia unidade urbana? Não, nós tínhamos apenas a sede, né? Então essa parte bem interessante porque éramos apenas uma unidade, né? E também um grupo muito restrito, né? Muito menor de servidores, né? Então, aquela época, nós conseguíamos nos reunir todos numa sala para fazer as discussões, para fazer uma assembleia de sindicato, né? Então, era um grupo muito menor. E aí, com o crescimento e com a transformação de Escola Agrotécnica para Instituto Federal, né? Que se deu em 2008, aí essa expansão, né? Aí sim, foi a busca da unidade urbana, iniciando ali com os cursos de licenciatura. O primeiro curso na unidade urbana foi a licenciatura em matemática, onde eu fui a primeira coordenadora do curso. Então, iniciou em 2010 o curso. Então, iniciamos os desafios ali. E depois, né, como consequência, também a conquista da unidade tecnológica, né, que era um SEDUP, ainda temos aí, ela não é um prédio que é nosso, né, nós temos um termo de concessão com o Estado, né, então, mas estamos ali utilizando também, acho que tirando grande proveito, porque a ideia era que a sede, né, ela já não dava mais conta de todas as nossas potencialidades, de todos os cursos que nós queríamos aproveitar, atender o público, né, e também as demandas de públicos diversos. Por isso a importância, né, de ter a unidade urbana e ter a unidade tecnológica. Antes de entrar, então, na escola agrotécnica, eu já era atuante no Estado, né? No SINT já era. E ao entrar, então, acho que já automaticamente a gente já acaba buscando, né? Por sempre estar defendendo os direitos dos trabalhadores. E a minha aproximação foi principalmente pelo professor Gauber, né? O professor Ademar Gauber era professor de física na instituição, não está mais conosco, né? Mas ele era o coordenador geral à época, né? E foi o que me convidou a vir participar, e aí acho que foi quase que automaticamente, né? Ao ingressar como servidora na escola, eu também já comecei a participar como sindicalizada e participar das sessões, né? Do Sinasef, das ações e das atividades. E com essa construção, né? Então entrei em 2005, em 2009 foi a minha primeira participação, então, como coordenadora geral da sessão. À época ainda chamava-se presidente, né? E aí com o tempo depois nós fizemos um movimento para mudança também dessa nomenclatura, né? E passou a ser a coordenação, as coordenações, né? Então a coordenação geral, então a minha primeira foi em 2009. Sim, foi altamente discutido porque tudo que é novo a gente cria um receio, né? Então, inclusive todos os servidores nós tivemos que assinar documentos, né, por estar adotando o novo sistema dos institutos federais, né, passando dos servidores de escola agrotécnica para os institutos federais, né? Então teve toda uma movimentação, tivemos várias discussões, né? E à época o que se percebeu é que não tinha mais volta, né? Nós não tínhamos mais como fazer essa resistência, né, de permanecer, que realmente as escolas agrotécnicas, elas não existiriam mais, né, e todas passariam, então, como um programa maior do governo, a ser parte, então, dos institutos federais. E aí, o Rio do Sul, então a Escola Agrotécnica de Rio do Sul, juntamente com o campus de Concórdia, Araquari, Camboriú, né? Então, teve essa movimentação para se transformar, então, no Instituto Federal Catarinense. Então, essas que eram antigas escolas agrotécnicas passaram a constituir instituto. Então, nós já tínhamos, né, quando eu entrei em 2009, já tínhamos uma sede do sindicato, né, já tinha uma locação, ela era perto do hospital regional, né, lá para cima, já tinha uma sala, que era uma sala alocada juntamente com o SINT,
né? Então dividíamos o mesmo prédio com salas distintas. Então quando eu assumi, nós já tínhamos esse espaço. Mas as reuniões, assembleias sempre aconteciam, né, dentro da instituição. Então eu fiquei 4 gestões, né, como coordenadora do Sinasef, né, nesse período. De 2009 a 2011, e daí a gente já, né, emendou numa continuidade de 2011 a 2013. Né? Acho que os desafios são sempre muito intensos, né? Porque o tempo todo, enquanto o papel do sindicato, que é a luta pelos direitos dos servidores, né, nós estamos sempre nessa movimentação, né, de buscas, de conquistas, né, sempre com cuidado de não permitir a perda de direitos, né? Vivemos em vários momentos que as nossas discussões eram não pelo avanço, mas sim por garantir aquilo que já tinha. Né? Então, eu acho que o papel do sindicato todo esse período que eu estive à frente das coordenações sempre foi com esse movimento, né? De tentar trazer mais as discussões, de participar das discussões a nível nacional e poder trazer para a base, né? Porque eu acho que isso é fundamental, né? Nós temos que trazer a nossa base cada vez mais próxima das discussões, né? Perceber o que está entendendo. Também eu vejo que é um desafio esse compromisso de você participar dos congressos, das plenárias nacionais, mas sempre levando as decisões de base. Né? Então, já entender essa representação a nível nacional, né? E a importância que nós temos enquanto representantes. Aí, ressalto novamente a importância das assembleias, da participação dos sindicalizados, né, efetivamente na tomada de decisões que acontecem nas assembleias, para que a gente possa, então, estar representando. Para as mulheres, né, em geral, né, cada função que você exerce, né, você tem um desafio a mais. Né? Porque a gente precisa se impor muitas vezes, precisa conquistar todo esse espaço. Mas nas 2 primeiras gestões eu não senti tanta restrição, né? Não, acho que foi mais tranquilo até da gente poder estar ali atuando, né? Não tivemos essa, pelo menos assim de perto, assim, nunca senti tanta restrição por ser mulher e estar atuando no Sinasef. Isso falando aqui da nossa base, né, do campus. Já na nacional é diferente, né? Então, quando a gente iria participar principalmente do Consinasef, né? Então, um congresso maior, com uma diversidade maior de pessoas, eu vejo que a gente ainda tem um machismo estrutural, né, dentro do nosso Sinasef, e as mulheres ainda precisam cada vez mais estar conquistando os seus espaços. Então, sim, acho que cada momento ali é um momento de luta, de você conquistar um espaço, de você se impor, né? Então é importante a gente estar. Mas nas 2 primeiras eu vou dizer assim que aqui na sessão, pelo menos, assim, eu não senti essa dificuldade, né? Até porque nós tivemos as chapas constituídas, né, por a grande maioria de mulheres, né? Acho que isso é interessante também a gente destacar, porque enquanto na nacional estavam discutindo que nós tínhamos que garantir os 50% de homens e de mulheres, nós aqui em Rio do Sul tivemos o problema que nas nossas chapas nós já tínhamos mais mulheres. Né? Então a nossa discussão foi inclusive dizer, não, tem que ser pelo menos 50%, porque senão nós teríamos que reestruturar, né, a nossa direção, porque à época nós já estávamos com mais mulheres na coordenação do que de homens. E na nacional não, né? A nacional estava com essa briga para garantir que sessões pudessem garantir os 50% de equidade entre homens e mulheres. Então, as 2 últimas gestões foi 17 a 2021, né? 17 e 19, 19 e 21. O que nós tivemos ali, e aí que eu digo, foi principalmente para nós mulheres ali dentro da gestão, a gente sentiu, foi em função das pessoas que estavam na direção do campus. Né? Então, nós tivemos, sim, vários atritos, né, de perceber um certo machismo diante das mulheres, né, que estavam nas coordenações. Né?
E eu acho que é importante, um dos grandes, acho que desafios que eu enfrentei, um dos maiores desafios que a gente enfrentou dentro de estar numa coordenação de Sinasef, foi quando um diretor-geral do campus denunciou o Sinasef, né? O Sinasef estava com pauta de defesa, porque foi bem a época da eleição de Bolsonaro, né, e o grande anúncio dos cortes orçamentários para os institutos federais, e o Sinasef Nacional estava com a bandeira, né, de tira a mão do meu IF, estamos defendendo, né, a instituição. Né, não era nem pedindo aumento salarial, que é a pauta realmente de base, né, mas era a pauta de defesa da instituição. E a sessão, a época ainda chamava Sessão Rio do Sul, né? Nós já tínhamos Ibirama trabalhando junto, mas o nome da sessão ainda era Sessão Rio do Sul. Ao nós organizarmos os outdoors e panfletos para fazer esse contraponto, né, com o governo federal, o gestor do campus fez uma denúncia para a Polícia Federal, né? E eu, enquanto coordenadora, tive que responder o inquérito criminal. Né? Então, acho que foi um desafio bastante grande, porque mexe também com a tua vida pessoal, né? Porque você ser investigada criminalmente, né? Isso tem desafios, né? E tem também consequências. Né? Então, acho que foi bastante desgastante ter que passar por isso, né? Quando nós estávamos, na verdade, defendendo a instituição. Né? Acho que a gente não quer que isso aconteça de forma alguma, né, em nenhum outro momento, né, que próprios gestores da instituição sejam contrários, né, ao sindicato, ao Sinasef. Eu vejo que nós temos pautas comuns, né, tanto um gestor quanto um coordenador sindical, todos os sindicalizados, nós defendemos os direitos dos trabalhadores, nós defendemos a instituição. Temos formas diferentes, caminhos diferentes para fazer essa defesa, né? Mas os objetivos são os mesmos. Né? Então, à época, foi muita surpresa de nós ter um diretor-geral que era sindicalizado, né? E fazendo denúncias contra o próprio sindicato. Eu era a coordenadora da vez, né? Imagino que pudesse ser outra pessoa, mas eu estando ali frente à coordenação, né? Então, essa denúncia veio em meu nome e eu precisei responder. Depois, juridicamente, ficou tudo esclarecido. Isso, então, com a investigação, né? Então, houve um inquérito, né? Foi colhido depoimentos aqui da sessão, teve depoimento de pessoas que estavam na direção nacional do Sinasef, né? E aí a conclusão foi que, na verdade, nós estávamos fazendo o nosso papel de sindicato, né? E não tinha ilegalidade alguma diante do que nós estávamos trabalhando e defendendo. Então, foi arquivado. Mas gera um desgaste emocional. O desgaste é muito grande, né? Desgaste emocional e desgaste financeiro para o Sinasef, né? Porque nós tivemos que contratar um advogado criminal, né? Então, também teve um desgaste financeiro. Uhum. Esse talvez foi o maior desafio vivenciado, vamos dizer, mais de uma década, né? Uma década e meia de atividades, praticamente. Eu acho que esse foi aquele, sim, sabe aquele desafio inesperado, né? Porque as outras pautas, a gente sabe que a gente está enfrentando, né? Quando nós estamos diante de uma coordenação do Sinasef, nós já assumimos esse papel, né? De estar à defesa, de estar organizando as pautas, de organizar os movimentos de greve, né? Então, nesses períodos que eu estive na coordenação, tivemos greves bastante importantes, bastante significativas, né? Para nós aqui, com ganhos, mas são momentos que você já sabe que você está ali para isso, né? Mas eu destacaria também, né? Estar à frente, no comando de uma greve, né, na sessão, ele é muito desafiador também, né, porque nós temos que trazer as pautas, promover a discussão, ter os consensos e os dissensos também, né, dentro dos grupos. Eu acho que são desafios aí, mas são desafios que, quando a gente assume a causa, você já sabe que você vai enfrentar isso, né? Então, por isso que a acusação criminal, ela foi algo assim que realmente foi muito pesado. Para mim, a greve de 2011, ela foi muito marcante, né? Acho que a gente teve ali
Tive marcas para mim pessoais, porque eu estava à frente de uma greve, à frente da sessão, e ao mesmo tempo eu estava com meu pai adoecido e veio a falecer no mesmo movimento, né? Então, essa divisão de você enquanto você é servidor, você está ali no comando de uma greve, e você tem todas as suas questões pessoais, né? Que você precisa lidar também. Então, ela para mim é marcante enquanto isso. Todas as greves nós tivemos conquistas. Né? Eu acho que isso é bastante importante a gente frisar. Acho que todas as conquistas que nós temos aí na nossa caminhada enquanto trabalhadores, elas foram conquistadas por meio de ações do sindicato, né? Pelas greves, pelas paralisações, né? Então esses movimentos, eles são fulcrais. Tivemos um movimento muito importante também, juntamente com os estudantes, né? Então teve um movimento que nós fomos para a rua, né? Então os estudantes, principalmente da unidade urbana, né, das licenciaturas, se juntaram a nós para defender a instituição. Então acho que quando a gente consegue mobilizar a comunidade estudantil, a comunidade externa também para defender a instituição, acho que isso também são ganhos significativos, porque você acaba criando um coletivo, né, que entende a defesa, entende a importância da causa. Então, também acho que são ganhos, né? Não somente os ganhos financeiros, né, que tivemos ao longo desse tempo, todas as greves tivemos os ganhos, mas também esses ganhos de coletividade, né? Os momentos de greve são aqueles momentos onde a gente para discutir, para pensar, para refletir, né? Então, acho que cria elos entre as pessoas, né? Então, isso é fundamental também. Aquele movimento de rua que teve, né? Que daí o Tira a Mão do Meu IF era o slogan, mas você lembra se teve algum nome, o evento teve algum nome, ou foi uma mobilização, e será que quantas pessoas ali se reuniram? Eu não recordo agora, Jonas, assim, exatamente se nós tínhamos uma pauta assim específica, o nome do evento eu não lembro para te dizer, mas a mobilização, eu acho que já nós tínhamos aí umas 500 pessoas na rua naquele movimento, né, porque tomou toda a avenida, porque eram os estudantes, nós tivemos uma grande parceria, 2 servidores, né, indo para a rua, então foi um movimento bastante intenso. Acho que teve bastante retorno, né, para a nossa instituição esse movimento. Sim, tivemos na praça, né, paramos, uma das primeiras, eu não recordo se foi lá em 2011, 2012, acho que 2011, nós paramos inclusive a BR-470, bem na entrada que vai para a sede, né, então teve uma movimentação, acho que foi uma das nossas grandes ações, né, de parada do fluxo da BR, né. Então, esse foi um grande. Tivemos outras movimentações aqui próximo a onde se localiza hoje a Van, naquela rótula grande da entrada da cidade. Então, tivemos também movimentos ali. Então, acho que ao longo desse tempo foram várias ações que foram realizadas, né? Tanto dentro dos nossos espaços, né? Mas também para fora, né? Porque quando a gente pensa em defender a instituição, nós temos que mostrar para a comunidade o que nós estamos articulando, o que nós estamos defendendo, né? E se nós não sairmos de dentro do nosso próprio espaço, né? Então nós não mostramos também a importância que nós temos. Então ir para a rua, trazer a comunidade também para defender a instituição, ela é fundamental. Eu vejo que eles são fundamentais para que a gente possa discutir as nossas pautas, né? E principalmente qual a importância que nós temos, né, da manutenção do Sinasef, né? Então, da força política que nós temos diante do nosso sindicato. E esses movimentos acabam oportunizando conversas, debates, discussões, então, para que nós mesmos possamos entender as nossas pautas, né? Entender como funciona a carreira, né? A carreira TAI, a carreira docente. Então, acho que se não tiver esses momentos de parada, nós acabamos ficando muito no nosso individual, né? Então, são esses momentos que fortalecem o coletivo. Então, para mim, eles são fundamentais.
tá sendo bastante desafiador para mim, né, esse novo espaço, né, de estar. Mas quando estava enquanto coordenação de Sinasef, nós sentíamos muito às vezes, esse distanciamento da direção da instituição, né? A gente via como se fosse uma dualidade, né? Como se Sinasef defendesse uma coisa e a gestão defendesse outra. E parecia que por vezes eram contrários, né? E nós ali, enquanto Sinasef, sempre nessa discussão, né, da aproximação, né? Então, várias aproximações com a reitoria, tentativas de aproximação com quem estava na direção geral. E nesse momento, eu estando na direção geral do campus, eu acho que eu venho justamente com esse propósito, né, de a gente romper com essa dualidade, né, e mostrar que sim, nós temos pautas comuns, né, acho que a parceria entre o Sinasef e a gestão só nos fortalece enquanto servidores, né, nos fortalece para a gente poder defender a nossa instituição, porque, como eu havia comentado antes, né, eu vejo que nós temos objetivos comuns, né, nós queremos crescer, mas nós queremos ter qualidade de vida dentro da instituição. Tá? Então, para isso a gente tem que ter boas condições de trabalho e isso é papel de defesa tanto de um gestor da direção geral do campus quanto da coordenação do sindicato, né? Então, romper com essa dualidade e juntar forças para a gente conquistar, acho que esses espaços, essas melhorias para os trabalhadores, eu vejo que a gente tem mais força. Né? Então, por isso, essa importância, eu fico bastante feliz de perceber, né, que nesse primeiro ano de gestão, nós já conseguimos fazer várias aproximações com o sindicato, com o Sinasef, né, para que realmente a gente possa ter pautas em comuns, para que a gente possa ter um diálogo franco e aberto, né, para poder construir, né, acho que essa parceria e esse diálogo, e ele tem que ser constante. Até na semana da formação já teve a atividade em parceria da gestão com os sindicatos. Isto. Esse já foi um exemplo, né? Exatamente, acho que foi um primeiro momento, né, então já na semana de recepção dos servidores, então abrir um espaço para construir uma atividade, uma pauta conjunta. No dia seguinte, né, a gente abriu espaço para que o Juniel, enquanto coordenador agora atual do Sinasef, viesse falar com todos os servidores, né, a importância do sindicato, porque ali naquele momento nós temos sindicalizados e não sindicalizados, né? É diferente dos momentos de assembleia do Sinasef, que você já fala somente para os sindicalizados. Então, criar esses espaços, eu acho que eles são fundamentais. Todas as nossas conquistas, né, nós temos elas a partir de movimentações do sindicato, né? Se a gente olhar historicamente, né, todos os nossos avanços de carreira, os nossos avanços salariais, né, tanto dos técnicos administrativos em educação quanto dos docentes, eles foram por meio de lutas promovidos pelo Sinasef. Então, aí, só com isso, né, acho que é esse respaldo, né? Nós precisamos ter um Sinasef fortalecido para que a gente possa ter, né, nessa entidade esse aprofundamento de discussão, de debate das nossas pautas enquanto servidores, né, enquanto trabalhadores. Acho que a defesa da classe trabalhadora, ela é a função do Sinasef, né? E aí é fundamental, né? Falando isso, acho que não há como a gente pensar, né, em ficar sem, né? Então, reforço a importância da gente estar sempre, acho que, revitalizando, mudando as pessoas, tendo, né, cada vez mais parcerias e ter cada vez mais um Sinasef forte, né? Ter uma seção que seja cada vez mais fortalecida para poder defender essas pautas. Então, ter um sindicato que apoie as lutas da classe trabalhadora, ela é fundamental. Nenhuma das nossas conquistas se deram fora disso, né? Então, quem bate a porta, quem reclama, quem coloca as pautas na mesa juntamente com o governo federal é o Sinasef. Então, a importância dessa representatividade. Não, eu vejo que com o passar do tempo, eles foram aparecendo, né, com mais força, né? Então, essas pautas específicas. Mas eu sempre defendo que o sindicato, a pauta dele é a defesa da classe trabalhadora, né? Então, também com esse receio dessa fragmentação, né?
porque quando nós nos fragmentamos, nós perdemos força, né? Então, a importância de você debater, sim, essas pautas fragmentadas, as pautas individuais, mas que elas estejam sempre conectadas, né? A gente não pode perder o elo de saber o que perpassa todas elas, que é a defesa, o que nos une, né? Todos somos a classe trabalhadora. Então, acho que a pauta essencial do SINASEF é essa defesa. Então, tratar dessas identidades separadamente, elas são importantes, né, nos seus momentos, mas sem nunca esquecer qual é o nosso elo comum, né? Para que também a gente não perca força, né? Ao você tratar de pautas separadas, tu pode estar desvinculando, né? Então, acho que é um grande desafio, né? Como tratar das pautas separadas, da sua importância, porque cada uma, né, tem a sua importância, mas sem perder, né, o significado, a função realmente do SINASEF, que é olhar como a classe como uma coisa só, né, e não fragmentada. Não tenho dúvida disso, com certeza, né? Eu acho que foram 4 gestões, né, à frente do SINASEF, e isso foi uma escola para mim, né? Acho que foram caminhos de grande aprendizagem, né? E ao a gente aprender nessa caminhada, também fui me preparando para estar hoje diante, né, desse desafio que é a direção geral do campus. Então, como primeira diretora mulher, né? Então, são desafios que a gente enfrenta, a gente precisa romper com alguns paradigmas, né, com alguns modelos que estão postos, né, e eu acho que com certeza essa caminhada, as aprendizagens que eu tive ao longo de estar na coordenação do SINASEF, as parcerias, as construções, né, me fortaleceram também para ter, né, essa potência, né, e coragem e ânimo, né, de querer estar à frente da gestão, de saber o quanto a gente tem força, né, para poder estar ali. Entendo também que foi a minha caminhada no SINASEF que me fez construir um respeito, de mostrar o quanto eu sempre fui coerente durante essa caminhada, e que foi o que me levou a ter um número de votos, né, para me eleger na eleição, né? Porque afinal de contas tivemos uma eleição, né, bastante disputada, né, com candidatos, né, de respeito, e eu vejo que foi justamente, acho que a oportunidade de estar à frente do SINASEF é que me fez também poder mostrar o meu potencial, né, e as minhas qualidades para que a comunidade do nosso IFC pudesse estar apostando, né, em mim como diretora-geral do campus. Por isso que o compromisso tem que ser mantido, né? Então, para poder manter a coerência daquilo que eu fui enquanto coordenação de sindicato, a defesa da classe trabalhadora, eu preciso manter essa coerência agora, dando continuidade, e por isso as parcerias com o SINASEF, estando na direção geral do campus. Então, uma diretoria da seção, ela é composta por 10 membros, né? Então, é sempre também um desafio de você conversar, conquistar, né, ter esse grupo, né? Mas eu vejo que é muito importante que esse grupo ele tenha uma certa coesão, né? Que você tenha confiança em todas as pessoas que estão ali, né, nessa relação, para você poder discutir as pautas, para que tenha, né, uma certa consonância entre aquilo que se defende dentro da instituição. Então, a direção da seção, ela precisa estar muito perto, né? Então, acho que eu tive a felicidade de, nas 4 gestões que eu estive à frente da seção, né, os membros que estavam na seção, nós sempre tínhamos essa liberdade de muita conversa, muita parceria, né, de estar muito próximos e tomar decisões conjuntas para que a gente pudesse levar essas decisões, essas pautas aí para as assembleias, para a comunidade toda do SINASEF, né? Mas eu queria destacar a importância de você ter essa confiança entre aqueles que estão dentro da diretoria.
Acho que é muito complicado quando a própria diretoria, né, e nós tivemos, né, em outros momentos, diretorias que foram se dissolvendo justamente, né, por essa falta de compatibilidade e de defesa, né, do que se desejava dentro da sessão. Então, um desafio também estar na coordenação é como é que você traz essas pessoas e que você faz com que elas também tenham uma certa harmonia. Não quero dizer que todos têm que pensar igual, porque acho que o contraditório é importante, né, para a gente poder também debater dentro, mas a confiança ela é fundamental. Um dos grandes desafios de quem está na coordenação é conquistar as pessoas para virem participar, né? Participar das assembleias, participar das ações, né? Então, é difícil falar do antes e o depois. Eu acho que a gente flutua muito, né? Tem momentos que as pessoas se afastam um pouco mais, a depender das conjunturas, né? E tem momentos que elas acabam estando mais próximas, né? Mas eu vejo também que nós crescemos muito, né? Então, se eu pego uma sessão do Sinasef lá em 2009, nós tínhamos um número bem reduzido, né, de servidores perante o que a gente tem hoje, né? Então, essa dinâmica, as 3 unidades, né, o campus Rio do Sul são 3 unidades mais Ibirama, né? Então, na verdade, a seção Alto Vale agora, né, precisa congregar, são 4 unidades. Então, acho que é essa dificuldade de você juntar as pessoas, né? E por isso esse movimento das assembleias acabar sendo mais virtuais do que de forma presencial, né? A dificuldade de você ter um horário que você possa juntar as pessoas. Lá em 2009, nós juntávamos os sindicalizados todos na hora do almoço. As nossas assembleias eram no horário do almoço no auditório da unidade sede. Mas todos os servidores estavam lá naquele momento, né? Então, hoje estamos espalhados. Então, eu vejo que essa maior dificuldade de você conseguir juntar as pessoas é porque estamos em ambientes distintos, né? Mas também esse comprometimento, né, de você saber da importância de você defender a sua pauta, né? O quanto é importante você colocar a cara para bater. Muitas vezes a gente fica esperando pelo outro, né? Então, eu espero que o coordenador, eu espero que o secretário, eu espero que, né, que a diretoria do Sinasef resolva as coisas. Eu acho que a grande importância é da gente ter essa consciência que o Sinasef, na verdade, somos todos nós, né? A diretoria, ela faz uma representação das nossas anseios, das nossas pautas, né? Mas se você não tiver o coletivo trabalhando junto e defendendo junto, você também não tem força para isso. Então, eu vejo que essa diferença de momentos onde a gente tinha, né, um grupo muito mais fortalecido, outros momentos você parece que está mais fraco, é justamente nessa conscientização da importância que é o sindicato, da importância das pautas, né, e que cada um tem que fazer a sua parte. Nós não temos como querer que os outros conquistem as coisas para nós, né? A conquista ela tem que ser coletiva. Não, acho que é fundamental isso, né? Você sempre ter alguém da seção participando da direção nacional, participando das discussões, porque você tem que ter esse elo, né? Senão também, né, a gente fica na nossa bolha. Então, é importante. Tanto pessoas participando da direção nacional, quanto os movimentos de participar das assembleias, participar do congresso, né? Mas aí quando fala participar efetivamente, né? Você ter a discussão interna aqui na sessão, levar essa discussão, fazer essa representação quando você vai participar dos eventos nacionais, ela é fundamental para que você tenha uma continuidade, né? Senão a gente se fecha só nos nossos interesses aqui particulares, e a gente tem que estar sempre olhando nos interesses desse grande coletivo, que são os institutos federais no Brasil todo. Então, ao olhar os 30 anos, né, do Sinasef, né, eu acho que a gente tem bastante orgulho de todas as conquistas que tivemos ao longo desse processo, né, as diferentes pessoas que estiveram à frente das coordenações da seção sindical, né, então acho que essa diversidade de pessoas que também se doam para fazer esse trabalho. Nós sabemos que o trabalho do sindicato ele é sempre um trabalho voluntário,
né? Mas ele é muito importante. Então, primeiro, acho que agradecer e deixar o meu respeito a todas as pessoas que se colocaram à frente das coordenações da seção sindical e dizer da importância que nós temos de cada um se sentir parte, né? O Sinasef, essa força política, somos todos nós, né? Então nós precisamos realmente, né, abraçar isso para que a gente possa defender a nossa causa maior, que é a defesa da classe trabalhadora, a defesa de todos os servidores, né? Sejam os técnicos administrativos em educação, sejam os docentes. Quanto mais unidos nós tivermos, mais força nós temos para essas conquistas. Não dá para a gente deixar de dizer, né, que todas as conquistas que tivemos ao longo desses 30 anos, elas foram conquistas pautadas pelo Sinasef. Então, sim, precisamos ter essa força, porque é a nossa força política, né? É a nossa mão, é o nosso elo de diálogo, de discussão com o governo federal. Nenhuma conquista foi dada fora das discussões do Sinasef. Então, reforçar aí a importância da nossa participação, né? Da participação individual, de criarmos, a partir desse indivíduo, criarmos os coletivos e mantermos sempre em pauta as nossas lutas, as nossas discussões, e dizer da importância de termos, né, a direção do campus também como parceiro do Sinasef. Eu vejo que é fundamental, porque temos pautas comuns, objetivos comuns, e quando estamos alinhados, aí nós também temos mais força para buscar essas conquistas, que é a defesa da qualidade de vida, da qualidade de condições de trabalho para os nossos servidores. E é isso, acho que deixar os parabéns aí. E parabéns para vocês que estão organizando isso, acho que esse documentário vai ficar belíssimo, né, para a gente deixar aí para a história do Sinasef. É muito importante a gente resgatar a história, né? Se a gente não contar a história, as coisas se apagam. Então esse documentário, eu acho que ele é fundamental para isso. Então, parabéns aí, parabéns pelos nossos 30 anos.